Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, Mais uma vez, estou para gravar essa live para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para trazer mais uma explicação da palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abre no livro de Marcos, capítulo 4. E vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, que diz assim: outra vez começou a ensinar à beira do mar, e junto-se ao redor dele a numerosa multidão, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e toda a multidão estava à beira da praia. Ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhe falava em sua doutrina. Ouvi um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu sobre o terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra muito profunda. Mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram e não deram fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, e cresceu e desenvolveu-se, produzindo 30, 60 e 100 por um. E disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogar-lhe a respeito da parábola. E ele disse: a vós é dada ao saber os mistérios do reino de Deus, mas os que de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo veja e não perceba, ouvindo ouça e não entenda, para que não se venha a converter-se e seja perdoado. Presta bem atenção. Jesus contou uma parábola que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu em beira do caminho, vindo as aves do céu comer. Outro terreno caiu outra semente caiu em terreno pedregoso, E a Bíblia diz que o sol nasceu e queimou. Outra caiu entre os espinhos sufocaram e não produziu, E aí a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Jesus falava por parábola. E a palavra do Senhor disse que quando Jesus estava falando por parábola, Jesus estava falando por parábola tanto para os fariseus como para os discípulos. E é claro que os fariseus não entenderam e nem os discípulos também entenderam. Jesus falava por parábolas, os fariseus ficavam sem entender. Presta atenção, porque os fariseus eram um grupo de pessoas que andavam só para acusar, para criticar. Eles não queriam se arrepender para os pecados ser perdoados e ser salvo. Era só acusar, só era apontar, só jogar pedra, só para caçar falha alguma palavra em Jesus. Tem relato na Bíblia que fala, um versículo que fala. E a Bíblia diz que estando Jesus só, ele e os apóstolos. E aí, os 12 apóstolos, a Bíblia diz, eles interrogaram a respeito da parábola. E Jesus disse: a vós é dada a saber os mistérios do reino. Por que Jesus falou por parábola? Para eles não entenderem, os fariseus não entenderem. Porque os fariseus eles não queriam se arrepender. Os fariseus não queriam nada com Deus, não queriam um reconciliamento, não queria reconciliar com Deus, não queria reconhecer os seus erros, ele só queria acusar, só queria jogar pedra em Jesus, caçar a palavra em Jesus, a falha em Jesus. Era isso, por isso que Jesus falava por parábola. E tem muita graça hoje dessa forma. Não porque Jesus não queria que eles se arrependessem, não é isso. A Bíblia diz que aos apóstolos foi dado a entender os mistérios, a saber os mistérios do reino. Por quê? Porque os apóstolos quis. Os apóstolos quis, e os fariseus não queriam, como tem muitos hoje que não quer.
A culpa não é de Deus, a culpa não é de Jesus, não é do Espírito Santo, mas é das pessoas que não querem conhecer os mistérios do reino. Assim como os fariseus não queriam, por isso que Jesus falava por parábola, para eles não entender, porque eles não queriam saber nada da palavra de Deus, que seja Jesus. E a Bíblia diz: mas os de fora tudo ensina por meio de parábola. Olha só, para que vendo, veja e não perceba, ouvindo e ouça e não entenda. Tá vendo? Não entenda. Por quê? Porque eles entenderam, eles iam criticar Jesus, eles iam acusar Jesus, ele queria jogar pedra em Jesus, ele queria criar falha em Jesus, para que não venha a converter-se e seja perdoado. Entendeu? Então Jesus está falando que eles não vinham se arrepender e não vinham, os pecados ser perdoados, mas é porque eles não queriam. Por isso que eles não vinham se arrepender, os pecados ser perdoados e eles se converter. E Jesus não falava abertamente para eles, porque eles não queriam se arrepender e não queriam se converter ao Senhor Jesus. A função deles era só acusar, a função deles era só apontar com o dedo em Jesus e os apóstolos. Como tem muitos hoje, pega esse versículo e diz: olha, Jesus fala por parábola para o grupo lá, para as pessoas. A Bíblia não diz que Jesus não quer, que Deus não quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo? Está na Bíblia. Deus quer, mas as pessoas não quis. Os fariseus não quis, assim como as pessoas de hoje não quer. Não todos, muitos aí que virou, infelizmente duvida em tudo, não acredita mais na Bíblia, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em Espírito Santo, fica blasfemando, pega um versículo da palavra de Deus, pega a mensagem da Bíblia, não explica correto, não tenta examinar, não tenta aprofundar mais nas escrituras e acha que está ensinando correto. Jesus falou na palavra, lá em Mateus capítulo 18: ai daquele que faz um dos pequenininhos do Senhor desviar. Ai, e tem muitos aí que está fazendo os pequenos do Senhor desviar, afastar de Cristo. E ai daqueles que faz desviar, afastar um dos pequenos do Senhor da presença. É melhor pegar uma pedra e amarrar no pescoço e se jogar no mar do que fazer um dos pequenos sair extraviado da presença do Senhor. Foi Jesus que disse a palavra de Deus. Então Jesus está falando aqui para que eles não venham se converter, porque eles não queriam converter. Por isso que Jesus falava por parábola. E Jesus falou abertamente, esclareceu. Jesus esclareceu para os apóstolos, para que eles não venham. Jesus falou para que os fariseus, que Jesus estava falando para uma classe de fariseu, para que eles não venham se arrepender e sejam perdoados. Não era porque Jesus não queria que eles não se arrependessem. Não é porque Jesus não queria que eles fossem perdoados, mas porque eles não queriam. Você vê a história do grupo dos fariseus, dentro da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver eles só acusando Jesus, jogando pedra em Jesus, tentando pegar Jesus alguma falha, e Jesus,
ensinando, Jesus pregando, Jesus falando a palavra do reino, e eles não queriam se arrepender, eles não queriam se converter, eles não queriam entregar sua vida para Jesus. Então o contexto é esse, porque para que eu falar da palavra de Deus para as pessoas que não acreditam na Bíblia é perda de tempo. Eu vou falar para quê? As pessoas que não querem saber da Bíblia, que não acreditam mais. Pessoas que até mesmo assim era cristão, aí virou ateu. Não acredita em Deus, não acredita mais no Espírito Santo, não acredita em Jesus, não acredita na Bíblia, diz que a Bíblia é um livro contraditório, que contradiz, que não há prova, né? Não há prova. Então a prova está aqui. Eu pregar para uma pessoa que virou Tomé acreditou em Jesus quando Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu, aí ele acreditou. Tem muito que diz, eu só acredito em Deus se eu ver. Se Deus aparecer, a palavra de Deus diz que isso não é fé. A fé, aquele que aproxima de Deus é necessário ter fé. E aqueles que têm fé, não só naquilo que vê, mas naquilo que não vê. É isso que é a fé. A palavra de Deus ensina dessa forma. É desse jeito que a palavra de Deus. Não precisa eu ver para mim crer, não. Eu não vendo, eu acredito. E Jesus falou lá: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado, feliz aqueles que não viram e creram. Então a palavra de Deus diz que os fariseus tinham um coração duro e não queriam arrependimento. Não queria. Eu falar para pessoas que não querem nada com a palavra de Deus, não acreditam, tem isso aqui como pior do que um papel higiênico, tem isso aqui pior do que qualquer outro, aí uma folha de caderno, que isso aqui não vale nada, né? É perder tempo eu falar para essas pessoas, né? Pessoas que estão blasfemando, pessoas que só estão escarnecendo, pessoas que só estão zombando. Estudou, pesquisou e acha que e sabe, mas infelizmente está ensinando a palavra de Deus erradamente. Então aqui Jesus falou dessa forma. Aqui no livro de Daniel, a palavra de Deus, já para terminar, no livro de Daniel, no capítulo 12, a palavra de Deus, no capítulo 12, versículo 10, fala: muitos serão purificados, embranquecidos e refinados, mas os transgressores procederão iniquamente, quer dizer, permanecerão rebeldes, permanecerão zombando, permanecerá criticando, permanecerá escarnecendo, né? E nenhum dos transgressores entenderão, mas os sábios entenderão. Os sábios entendem, o sábio vai entender, mas o ímpio, o zombador, o criticador, os escarnecedor não vai entender nunca. Sabe por quê? Porque eles não querem entender, eles não querem nada com Deus. Eles se levantam para zombar, para criticar, para escarnecer de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Esse era o grupo dos fariseus, e hoje está da mesma forma, do mesmo jeito, a mesma coisinha, né, meus irmãos? Então vamos meditar na palavra de Deus direitinho, não tem negócio de blá 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 não. Aqui a Bíblia é sagrada, a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou trazer mais, né, explicação, né, muitos versículos que aparentemente parecem contraditórios, e você que não inscreveu no meu canal, se inscreva, meus irmãos. Se inscreva que você vai aprender muito aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Inscreve no meu canal, porque quando eu gravar um vídeo aqui, o YouTube já lhe avisa lá e você vai pegar o estudo, a explicação bem clara para você entender. Para você entender a palavra do Senhor. Eu vou trazer muitos versículos, muita mensagem aqui, aparentemente contraditório, que muitos aí ensinam,
mas infelizmente ensina erradamente, não ensina como a palavra de Deus, só traz heresia e ensinamento contraditório. Então Deus abençoe, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.